por que Deus não está respondendo às minhas orações? Você já se fez essa pergunta? Muitas pessoas estão se perguntando isso. Por que Deus não está respondendo às suas orações? Nós precisamos entender que para nós receber algo de Deus, Deus ele precisa nos preparar antes. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que pedir, que buscar, que bater. Isso quer dizer o quê? Não é pedir só uma vez, não é orar uma vez e não orar mais sobre o assunto. É nós continuar orando, continuar pedindo, continuar firme naquele propósito. Porque conforme nós ficamos firmes, que Deus vai trabalhando em nossa vida. E algo que eu tenho aprendido muito, que nós precisamos também, junto com as nossas petições, pedir para Deus trabalhar na nossa vida, quer dizer, para Deus nos preparar para a bênção que nós vamos receber. Porque para nós recebermos algo, nós precisamos estar preparados. E nós precisamos entender isso. Por isso que muitas pessoas ficam se lamentando e chorando porque não recebem, porque estão pedindo e não estão recebendo. E isso, na realidade, é uma imaturidade espiritual. Porque quando a pessoa não é madura espiritualmente, ela não tem o entendimento que ela precisa persistir e que ainda mais ela precisa pedir para Deus, para preparar ela para a bênção que ela vai receber. Porque da mesma maneira como um pai humano, ele não pode dar algo maior para um filho pequeno. Por exemplo, o pai não pode dar um carro para um filho de 10 anos, né, de 7 anos, não pode. Por quê? Porque o menino não tem estrutura, ele não tem responsabilidade para dirigir um carro, para cuidar de um carro, ele não tem essa capacidade ainda, ele não está preparado para isso. E da mesma maneira nós. E por isso que muitas vezes ficamos choramingando, ficamos reclamando Deus, por que não está fazendo? Por que o Senhor não está me ouvindo? E isso é infantilidade, isso não agrada a Deus. Porque para nós recebermos o que nós estamos pedindo, Deus precisa nos preparar. E isso é importante que eu e você venhamos entender para nós começarmos a pedir para Deus preparar a nossa vida para as coisas maiores que Ele tem para nós. Porque muitas vezes estamos pedindo algo que é bom, mas Deus ele tem algo muito maior do que aquilo. Mas para isso Ele precisa nos preparar. Então, por isso que Jesus ali ele insiste que nós não devemos parar de orar, que nós temos que insistir na nossa oração, como fala lá em Lucas 18. Ali Jesus diz que é para nós sempre ficar persistindo, orando, não se cansando, não parando de orar. E assim eu e você precisamos. Não importa se está acontecendo ou não, temos que entender que Deus está trabalhando na nossa vida. Então, entenda isso, você precisa ser preparado por Deus para você receber a tua bênção. Então, comece a orar dessa forma agora. Além de você ter os teus pedidos, né, colocar diante de Deus tudo o que você precisa, mas você precisa pedir para Deus te preparar para o que Ele tem para você. Porque o que Ele tem para você é muito maior do que você está pedindo. Entenda isso e creia nisso. É muito maior do que você está pedindo. Então, Ele precisa preparar você. Você precisa estar preparado. É isso que nós temos que entender. Porque nós muitas vezes estamos ali, vivendo ali o nosso mundinho e achando que tudo se resume naquilo ali que estamos pedindo, que estamos querendo, que estamos precisando. Mas na realidade Deus tem coisas muito maiores, muito grandes para nós, algo muito especial para a nossa vida. E como nós estamos só no nosso mundinho, a gente não tem noção. Por isso que a gente tem que pedir, Senhor, me prepara, porque os milagres de Deus, as bênçãos de Deus são coisas grandes que Ele faz na nossa vida. E Ele, então, está nos preparando. Por isso que fala lá em Isaías 64:4, que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. É esperar em Deus, é continuar confiando, é continuar buscando, é continuar pedindo. Também tem um detalhe que eu quero falar, que nós muitas vezes pedimos pela cura, pedimos, né,
pela vida financeira, pedimos muitas coisas que não é errado pedir. Mas se nós formos olhar para a palavra ela diz que o Senhor Jesus já nos deu. Ali diz a palavra que o Senhor Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Então, quando nós entendemos isso, que Jesus já levou as nossas enfermidades, não é necessário ficar pedindo. Como eu disse, não é errado pedir. Mas se nós entendemos que a palavra já nos garante, já nos deu essa vitória, então é nossa. Então nós temos é que declarar a palavra, é que repreender o mal na nossa vida e ficar firme. Então, é isso em todas as áreas, mas claro, quando falamos em pedir, muitas vezes a pessoa está pedindo, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter um carro assim, eu quero ter um outro emprego, eu quero, né, coisas assim físicas aqui. Então, quando nós estamos pedindo isso, nós temos que pedir para Deus nos preparar para isso. E quando é uma cura, o importante é nós declarar a palavra, repreender o mal. E isso em todas as áreas também, lógico, na vida financeira, repreender o mal e ficar firme. Porque o mal não pode suportar. A Bíblia diz que nós temos que resistir ao mal, nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao mal. Então nós temos que ir para cima. E como Jesus disse, pedir e dar-se-vos-á. Reivindicar, declarar, confiar, declarar a palavra, eu já estou curado pelas pisaduras de Jesus, declarar a palavra, eu já sou abençoado pelo sangue de Jesus derramado na cruz, o Senhor Jesus se fez pobre para me enriquecer, e vai declarando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é declarar, e olha, é incrível porque quando a gente está declarando, o inimigo ele vem com mais força, ele vem com mais força naquela área que você está declarando, que você está ali firme na palavra, você crê na palavra, você sabe que a palavra é a verdade sobre a tua vida e você fica firme na palavra, que você sabe que se você resistir o mal vai fugir. Mas o que acontece? O inimigo, ele vai para cima, porque ele está vendo que você está resistindo e ele quer fazer você parar, quer fazer você desistir, quer que você desanime de ficar resistindo a ele, porque ele sabe que se você continuar resistindo, ele vai ter que fugir. Então ele vem com mais força, ele vem dizendo, não tem jeito, não adianta tu falar, não adianta ficar falando, porque isso aí não vai mudar. Eu tô falando isso porque isso já aconteceu comigo. E ele vem vindo, não adianta falar, não adianta eu ficar falando, não adianta ficar declarando, não adianta ficar só repreendendo, que isso não vai sair assim não. Ele vem com medo de pressionar para que você não persista, para que você pense, realmente, não adianta, eu tô falando tantas vezes, tô declarando, mas parece que não tá acontecendo nada. E é justamente aí que você tem que se ligar, ficar atento. Não, eu vou persistir porque a palavra de Deus. Então, quando você imprime no teu coração que a palavra de Deus é a verdade, você vai para cima e ele vem com os pensamentos. Ele vem. Por quê? Porque ele trabalha na mente para fazer com que a pessoa pense que não tem jeito. Mas se a Bíblia falou que nós temos que resistir para ele fugir, então é isso que nós temos que fazer. E como é que nós resistimos? Com a palavra, usando a nossa fé, usando as armas que o Senhor nos deu, como fala lá em Efésios 6. Que as armas que Deus nos deu as armas de fé, de palavra, de usar tudo que Deus já tem nos dado, o entendimento, a sabedoria, ir para cima do mal e não aceitar o mal na nossa vida. Então, entenda que toda vez que você ficar firme e resistindo, o mal ele vai dizer para você que não tem jeito, para que você pare de resistir ele. E é aí que você tem que resistir mais. Mas o foco dessa mensagem é que você entenda que para você receber o que Deus tem para você, você precisa estar preparado. Então, se até então você chorava, reclamava e murmurava e dizia, Deus, o Senhor não está atendendo minha oração, se você pensava dessa forma, mude esse pensamento. Mude essa forma de agir. Porque Deus está ouvindo todas as suas orações. Mas Ele vai entregar para você quando você estiver preparado. Porque se ele te entregar antes, você não vai conseguir administrar a bênção. Então é por isso que nós temos que entender. Deus ele só vai dar algo para nós que nós estamos querendo e pedindo no momento que nós tivermos condições,
estivermos preparados para cuidar da nossa bênção, para administrar o que Deus tem para nós. Então, essa mensagem de Deus para o teu coração hoje, eu quero te pedir que você deixe seu like nesse vídeo, que você compartilhe essa palavra com mais pessoas. E eu quero indicar também esse livro aqui, ó, Oração e Jejum, a chave mestra para o impossível. Esse livro aqui que, né, está ensinando sobre a oração, sobre continuar firme, continuar orando, continuar jejuando, continuar se consagrando ao Senhor. Porque é na presença de Deus, firmado na presença de Deus, na palavra de Deus, que você vai vencendo a cada dia os seus inimigos. Então, esse livro eu vou deixar ali na descrição, assim como outros livros muito preciosos ali para o teu crescimento espiritual. Dê uma olhadinha ali e invista na tua vida de fé. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!